Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 10 de julho de 2025, quinta-feira. E nesse horário nós estudamos essa obra, Luz do Mundo, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Hoje vamos começar a estudar o capítulo 5. Ensina-nos. Não, desculpe, ela, não é o capítulo 5 não. É o capítulo 6. E ele dormia. É que o livro fechou. Capítulo 6. E ele dormia, né? Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantina, faz a nossa prece de abertura. A Ana está aí? Não, acho. Dulcineia, Dulcineia, você pode fazer a nossa prece de abertura? Eu acho que Dulcineia também não está aí. Então faço eu. Bem, gente, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que todos estamos tendo de aqui nos reunirmos mais uma vez para estudar, né, as questões voltadas para o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos inspire e que cada um de nós possa, cada dia, aplicar esses ensinos na sua conduta, no seu comportamento, no seu modo de ser, para melhorar cada vez mais. Que a paz do Senhor habite sempre em nossos corações, graças a Deus. Vou passar a palavra aqui para Denise, tá? É, Denise, daqui a pouco eu mando um anfitrião para você, tá bom? Tá, ok. Vai começar o. Obrigada. Obrigada, Rose. Boa tarde a todos. Então, vamos lá ao capítulo 6 e ele dormia. Amélia Rodrigues inicia assim esse capítulo. É, citando Mateus no capítulo 8, versículo 23 a 27, Marcos no capítulo 4, de 35 a 41, e Lucas no capítulo 8, de 22 a 25. Duas vezes por ano, janeiro e fevereiro, e março e abril, sobre as águas do mar generoso da Galileia, cintilam mais cedo as estrelas. Então, eles citam, vamos pegar aí, vamos pegar o Mateus, no capítulo 8, 23, tá? Opa, peraí que a página também, o livro fechou e desmarcou. Novo Testamento. Vamos lá, capítulo 8, 23 a 27. Página fina, a gente passa muitas. Então, é na tempestade acalmada, tá? Vamos lá. Quando subia a barca, os discípulos o seguiram. Imediatamente levantou-se tal tempestade no lago que as ondas cobriam a embarcação, enquanto isso, ele continuava dormindo. Aproximaram-se e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos afundando. Disse-lhes: Como sois covardes e desconfiados? Levantou-se e ordenou aos ventos e ao lago, e sobreveio uma calma perfeita. E 27. Os homens diziam assombrados: Que tipo de indivíduo é esse a quem até os ventos e o lago obedecem? Então, é referente a essa passagem.
Antes que o poente de ouro desapareça de todo, perpassam os suaves, desapareça de todo, perpassam os suaves favônios enquanto coruscam os astros no firmamento. Então, essa época do ano, duas épocas, né? Duas vezes por ano, janeiro, fevereiro, março e abril. Por que que ela coloca essa data? Não é exatamente nessa data, né? É, é que é mais ou menos a correspondência que a gente tem aqui. Então, é época em que venta muito, como a gente sabe que tem a época que chove muito, tem a época que fica o tempo muito seco, tem a época que esfria, né? A gente sabe das nossas estações, né? Então, é mais ou menos por essa época aí, tá? Aconteciam isso. O mar tinha muito vento e o mar ficava muito revolto. Então, quem estava acostumado com o mar, né, os pescadores, e hoje em dia, né, é mais difícil a gente observar. Agora, com esse problema, os problemas climáticos, com todas essas reviravoltas no tempo aí que a gente está dando, né, na atmosfera, no ar, nas águas, na terra, que o homem revirou toda a natureza e que a gente está observando mais e lembrando como que era antes, né, alguns anos atrás, como é que está acontecendo agora. Porque a gente, normalmente, aquele, vamos dizer assim, profissional que trabalha no mar observa mais do que nós comumente na cidade, né? Aqueles cidadãos que moram no interior, que fazem trabalho com plantio, colheita, também tem um tipo de observação da natureza. Nós, homens comuns das cidades grandes, principalmente, não tem muito esse hábito, né? A gente só sabe reclamar quando está muito frio, quando está muito calor, né? Mas observar com atenção as fases que a natureza vai se transformando é mais difícil. Ainda temos, mas é mais difícil. Antigamente, não. Antes era mais comum. E para certas pessoas de moradias em locais diferentes, né? Também é mais comum observar. Aquele mar cercado pelos povoados, como conchas brancas nas bordas, piscoso e amado, tornar-se-ia por todo o sempre o cenário incomparável que molduraria a sua pessoa na epopeia das Boas Novas. Então foi lá, nesse mar de Genezaré, né, que onde Jesus é, trouxe-nos as boas novas e afagava, né, com a sua voz e com a sua mensagem a todos aqueles que ali acorriam. Ali, nas claras manhãs ou nos entardeceres festivos, a sua voz musicava com esperança os espíritos enfraquecidos nas lutas e os alentava. Milhares de homens, mulheres e crianças, naquelas paragens receberam das suas mãos sublimes as fartas concessões da saúde, as dadivosas bênçãos do reconforto. Seus lábios, se entreabrindo, traçaram as inconfundíveis diretrizes da legislação do amor, o fundamento essencial do seu messianato. Mutilados do corpo e da alma, atormentados na forma e na essência, recorreram vezes incontáveis ao seu concurso e receberam o auxílio lenificador que careciam. Então, é, a gente, quando vê essas passagens bíblicas, né?
Normalmente a gente fala que depois do Sermão da Montanha, vamos dar um exemplo, né? Ele teve a cura dos cegos. Depois de outra coisa, diante de tal situação, teve a cura do Ranceniano, não é isso? É, que ele fez isso depois de tal evento, fez aquilo, falando das curas e dos milagres em geral, né? É, e alguns autores, aqui me fala o Humberto de Campos, ele mostra fragmentos de histórias onde menciona esse cansaço do Cristo, porque você imagina, o que foi registrado pelos evangelizadores, ou desculpa, pelos evangelistas, perdão, o que foi registrado pelos evangelistas é, era que ele atendia mais de 100 pessoas por dia, por dia. Imagina, porque aqui ela está falando, na Amélia Rodrigues, né? Milhares de homens, mulheres e crianças naquelas paragens receberam das suas mãos sublimes as fartas concessões da saúde, as dadivosas bênçãos do reconforto, que não era só da saúde física, né? Era da saúde mental também, né? Da saúde psicológica. Também, Denise, a maioria de nós, vamos dizer assim, nós que com certeza vivenciamos essa época, o nosso interesse era esse, era a cura da doença, né? Por alguns, tudo bem, vamos dizer, uma minoria o procurava, né? Para uma elevação moral. Senhor, mostrai-me o caminho para eu melhorar moralmente, para eu ser finalmente um homem de bem. Né? Dificilmente. A maioria era o quê? Cura. Doenças, ranceníase, problemas de obsessão, né? Como se hoje Jesus retornasse à Terra, o que não vai acontecer, é claro. Qual seria o interesse da grande maioria das pessoas que o buscariam? Ah, principalmente agora é dinheiro, pra, de pagamento de coisas, E a cura e de também cura de doenças também, continuando. doenças iria procurar, Senhor, eu não estou interessado em que o Senhor me cure, e sim em me tornar um espírito melhor. Cura de doença, né, para resolver problema de família. Esse seria o interesse. Então, A gente vê, né, nas no caso, casas, nas igrejas, né, que as pessoas vão atrás de milagres, né? milagres. E, logicamente, havia um desgaste energético muito grande. Ele estava num corpo de carne, como o nosso. Sim. Então, havia um grande dispêndio de energia. Lembra da mulher hemorroíça? Isso. Ele nem falou com ela retirou dele um fluido. Então, todo dia ele percebeu que ela retirou. Imagina atender 100, 200 pessoas num dia, fora os que iam à noite ainda, né? À noite, chegava lá, batia na porta, na casa de Pedro, na casa de Lázaro, né? Então, Aqueles que iam pedir os favores escondidos, para não queria parecer que era. os hipócritas, né? Então, não era fácil, não, né? Era cansativo mesmo. Carmen, mandei um negocinho para você, dá uma olhada do chat. Então, imagina, depois de uma semana, 100 pessoas por dia, uma semana, milhares de pessoas andando atrás dele, né? A gente vê Chico Xavier, que é a mais contemporânea coisa que a gente viu. A quantidade de pessoas que iam atrás de Chico Xavier para conseguir, por exemplo, no caso daquelas mães, para conseguir alguma carta, né, de conforto, de consolo pela falta do seu filho, né, a falta na questão assim que mãe é difícil, né? Difícil, deve ser, nossa, ver um filho se separar dela assim tragicamente ou rapidamente é bem difícil. Então né, a gente lembra disso, né, das mães de Chico Xavier que elas procuravam, né, para poder receber cartas que trouxesse o consolo para elas, né?
ele, a capacidade de doação dele era enorme. A gente ele sabe disso, que ele ficava até tarde da noite, ia dormir muito tarde, acordava muito cedo, tinha um dispêndio de energia, né? Então, se a capacidade de Chico, a gente vê que era imensa, né? Coloca Chico e a gente. Agora coloca Chico e Cristo. Imagine o Cristo, o quanto ele não doava, né? Naquela época, atendendo tanta gente. Claro que eles colocaram uns casos ou outros, assim, que eles acharam mais importantes. Tanto tem uns evangelistas que registraram um caso, mas o outro evangelista não registrou aquele caso, né? A gente sabe se foram coisas pontuais, mas pelo assédio que ele deveria ter, a gente pensa no Chico, Denise, a gente pensa no Divaldo, o assédio que ele tinha de tantas pessoas querendo isso, querendo aquilo dele. Imagina o Cristo. Fala, Ana. quando Jesus se isolava no monte, era para recarregar também, né, as suas energias, né? Através do Muitas das vezes. conectar com o Pai, né? Para poder. É porque o corpo humano, né, como o Roso falou, o corpo dele era humano, então ele precisava de uma recarga, daquela recarga rápida, É, porque verdade. dado a urgência do que ele ia fazer, né, da missão Direto com a dele. divindade, né? Aí tinha que ser direto, o plug lá direitinho com o pai, para poder dar conta da missão dele, né? É isso mesmo. Então, eu me lembro de uma passagem, mas eu não sei, eu não consegui achar. Eu vi se era Atos dos Apóstolos, mas não consegui achar, não. A passagem, aquela passagem, não sei quem foi que disse, se foi a própria Amélia Rodrigues ou Humberto de Campo, contando essas histórias assim, da forma como aconteceram, mas dessa forma que eles têm de contar que a passagem, a própria sombra do Pedro, não é isso? Depois que o Cristo foi, e depois de toda aquela batalha que Pedro teve, né? A própria sombra dele curava. Então, eles tinham o hábito de pegar esses doentes que não poderiam se locomover e deixar à beira da rua, para quando ele passasse, a sombra dele curasse, né? Eu Você acho que é Atos imagina. dos Apóstolos. Eu acho que é em Atos. Mas eu não consegui achar. Todos Eu acho que é em Eu Atos. procurei Atos dos Apóstolos. Olhei assim rapidamente, mas não consegui achar, para poder falar com certeza. não era só Você de, sabe, Rose? não era só de Pedro, não, dos apóstolos. Quando eles passavam, foi depois dos Pentecostes, né? Conforme eles passavam, então, muitas vezes, a sombra deles, a energia deles, né? A É, energia. eu me lembro de Pedro, mas eu não tenho registro de onde fala, entendeu? Para poder falar com vocês. Nas águas plácidas, vamos continuar com a Amélia Rodrigues. Nas águas plácidas e nas areias encharcadas, estavam sempre ao alcance os barcos para as jornadas às outras terras, ou para poder evadir-se quando a insaciável avidez do povo teimava por tocá-lo na ânsia incontida de recolher mais auxílios e incessantes socorros. Então, era para quando ele pudesse se deslocar para outra margem para falar com o povo que estava no outro lado do lago, ou então para mesmo fugir da população que. Imagine, eu vejo aquele The Chosen, eu estava vendo eu tô revendo o 4, a temporada 4. Então, uma das últimas horas que ele faz é, uma digressão, uma palestra, não, é que ele fala em frente ao lá o templo e que eles começam a se revoltar, aquele montão de gente. A gente imagina como é que era o assédio, né? Imagina como é. Esse, como a Rose falou, da hemorroíça, da mulher hemorroíça,
que também está no meio daquela. Mal ela consegue se meter ali por baixo, né? Se meter e ela toca apenas a veste dele, a barra da veste dele, que ela tinha certeza que ela ficaria curada. É, quantas pessoas, né? A gente imagina querendo tocá-lo, a gente vê com um artista, né, na televisão aí, né? Esses artistas quando aparecem assim, todo mundo quer encostar a mão. Imagina o Cristo, né? A população toda daquela ânsia de tocá-lo para retirar dele, né, alguma coisa. E ele ia não só para se dar uma fugidinha desse povo, como para também encontrar as outras margens, outras. Então é ali naquele local que ele fazia uma grande parte das suas palestras, das suas conversas. Então agora vamos para outra parte. Nos meses de. 15 Achou? dos Apóstolos, Vou anotar, peraí. Atos dos Apóstolos, Hum. capítulo 5, Gente, eu não sei onde botei meu lápis. Estava aqui agora. Capítulo 5. versículo 12 a 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 12 a 16. Diz assim: pregação Hum. dos apóstolos. Enquanto isso realizava-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniam-se eles todos unânimes no pórtico de Salomão. Dos outros, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo lhe tributava grandes louvores. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor, de maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra, cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém, afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Então, Pedro, os discípulos, né, ele fala Pedro, mas os outros também, João. Bem, né? Então, eles botavam, né, as macas, traziam os doentes para as ruas, punham-nos em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. E muitos desses espíritos, né, muitos desses irmãos atormentados, enfermos, eram curados. A tua fé te curou, né? Acreditavam, a tua fé te curou. E aqueles homens, né, cheios de energia, de amor, então a energia, o fluido saía deles e, né, as pessoas eram curadas. Então está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 a 16. 13 a 16. 12 Tá, 12, né? é Atos 5, versículos de 12 a 16. Ah, ok. Então eu passei. Ah, porque estava escrito assim, Ananias e Safira. Aí eu achei que não fosse. No meu aqui na 12 a 16. Exatamente, ótimo. Muito obrigada, Rose. Porque eu olhei muito rapidamente, fui pelos títulos e acabei não encontrando, não localizando. Nos meses de Tishri e Nissan, é o mês de setembro, outubro, março e abril, né? Aquelas águas normalmente serenas, quase sempre mar espelho, agitam-se de inopino, crescendo suas vagas a alturas desmedidas, sacudidas por ventos inesperados, tormentosos. Então, era nesses meses que aconteciam esses ventos. Nesses períodos, os pescadores cuidam de não se adentrar pelas águas traiçoeiras entre o meio-dia e a meia-noite, a fim de se pouparem as surpresas das arremetidas tempestuosas. Agora você imagina aqueles barquinhos toscos, né? Tá dizendo aqui,
vagas a alturas desmedidas, né? Sacudidas por ventos inesperados e tormentosos. Então, eles tinham que ter esse cuidado. Então, pescador, então, né? Dizia, em alguma palestra que eu ouvi, que os mares de lá, desse lago, eram um dos mares que tinha mais peixes, tipo assim, no mundo, onde proliferavam muitos peixes, muitos e muitos peixes, que serviam, né, de alimento para aquele pessoal todo lá. Então, os pescadores tinham essa, essa observação, né? Evitavam para não acontecer nada de tão difícil para eles, né? Porque já deve ter acontecido e já foram lá se prevenindo, né? Nessa época não se entrava no mar. A mensagem alcançara as fronteiras indimensionais das almas, alastrando-se pelos países dos homens. De toda parte acorriam os necessitados de todo Jaez a buscarem o seu concurso, né? O concurso de Jesus. Então, as mensagens desses milagres, dessas curas, se espalhou rapidamente, né? Todo mundo procurava ele. Aqui está dizendo de toda parte, alastrando pelos países dos homens. Então, por todas aquelas cercanias, via muita gente. A hora 1 décima, o céu apresentava-se fulgurante, e as águas tranquilas balouçam suavemente, tocadas por ventos leves e cantares. Saiamos daqui, diz Jesus. Os barcos estão prontos? Então, era de meia-noite ao meio-dia, não se podia sair, né? Ou de meio-dia à meia-noite, não saía com o barco por causa do vento. Era a hora do vento, né? Não tem, né, em certas regiões daqui do Brasil, é a hora da chuva, que o pessoal sabe. Tem um, não sei se é pelo norte, que são 2 vezes no dia, é a hora da chuva. E eu sei que na Bahia também tem a hora da chuva, né? Pessoa, que hora você vai? Vou me encontrar na hora da chuva. Ou então depois da chuva. Então, lá naquela época também, na hora 1 décima, ficava a água tranquila. Assim, era 17 horas. 17 horas, que era no finalzinho do. Exato, isso. Então não era para sair. Ele É, sabia que não podia sair nesse horário, né? Porque já tinha passado de meio-dia. Mas estava tranquilo aquele dia. Saímos daqui de Jesus. Os barcos estão prontos? Sim, Rabi, retruca Simão. Devemos atingir a outra margem antes da alvorada, elucida o amigo divino. Mas neste período, relata o velho pescador, as tempestades sopram de surpresa e colhem os incautos imprevistamente, ameaçando-lhes as vidas. E agora eu me lembrei dessa tempestade imprevisível, né, do que aconteceu agora no Texas, né, que aconteceu aquele desastre, aquela temerosidade, né? Não temamos as coisas que promanam do nosso Pai, esclarece Jesus. Estou extenuado, saiamos daqui. Então ele queria mesmo dar uma fugidinha para poder descansar. Fugir um pouco do povo para poder descansar. Os barcos deslizam sobre as cristas das ondas eriçadas, a arrebentar-se em renda de espumas. Muito lindo do jeito que ela fala, né? O Rabi toma de um travesseiro e na popa da barca, em que se erguem os irmãos Boanerges, João e Tiago, os filhos do trovão, né? Procura repouso. A brisa amena e o ar transparente parecem confraternizar com os astros em festa de prata salpicantes no alto. Então já estavam aparecendo as estrelas.
Ao longe, ficam as praias e Cafarnaum. Tem os olhos acesos em candeias vermelhas e lâmpadas de barro fumegando. As montanhas se recortam nas sombras em redor das águas no outro lado, desenhando múltiplas imagens grotescas. As cidadezinhas da orla das águas rebrilham distantes com as suas luzes festivas, e de longe chegam canções trazidas pelas vagas. O mestre dorme em plácida serenidade. Os vultos dos companheiros aparecem e se recortam na noite, próximos nos outros barcos. Então, os barcos ficaram assim bem próximos uns dos outros, né? Ninguém se afastou, não. Vamos ficar assim em grupo, porque eles sabia que aquela hora desse repouso de Jesus seria uma hora difícil, né? Os remos cantam nas águas e os lemes estão seguros com vigor. Há uma inocente alegria conquanto algumas mesclas de preocupação. Judas exclama: Não será uma temeridade esta viagem? O rabi está conosco, portanto, não há problema, redargue João. Simão, porém, sabe dos perigos. Simão, porém, sabe dos perigos neste período, investe os Iscariotes. De fato, se formos colhidos por um vendaval, obtempera Simão, nossas vidas estarão ameaçadas. Mas Jesus está conosco, insiste André. No entanto, dorme, chasquina Judas, enquanto deveria vigiar. Isto para ser fiel às suas próprias palavras. Não temamos, confiemos, conclama João. A Ei, noite está serena e o Pai vela por nós. olha, Fala, Rose. eles não entendiam o que Jesus ensinou, olha o que ele diz aqui, ó. No entanto, dorme, chasquina Judas, quer dizer, critica, né? Cutuca. Critique. Isso. Aí, Implica, né? não, ele dá um toquezinho, ele diz que enquanto deveria vigiar, isto para ser fiel às suas próprias palavras. Então, quando Uma ironia, né, Rose? o que que ele entende? O vigiar de Jesus, que quando Jesus diz para a gente, vigiai e orai, esse vigiar era estar acordado de olho aberto, É. entendeu? Ele diz aqui, enquanto deveria vigiar isto para ser fiel às suas próprias palavras. Por que que Jesus está acordado, vigiando, de olho aberto, para ver se vai vir uma tempestade ou não? Jesus, o vigiar de Jesus, não é esse. Não é Isso. vizinho, não é vigiar para ver se está acontecendo, o que está acontecendo ali na esquina, o que está acontecendo com as ondas. Né? Eles entenderam vigiar literalmente falando. É vigiar, tomar conta de alguma coisa. Né? Tomar conta dos objetos, tomar conta de alguma coisa. Não é esse vigiar. Jesus não está falando desse vigiar. Vigiar é olha para você mesmo, né? Cuida da tua moral. Então, eles interpretaram vigiar. Jesus não falou que tem que vigiar? Dormindo. Dormindo, né? Vigiando para ver se vai ter perigo de morrer afogado. Então, para ver como eles não conseguiam interpretar corretamente o que Jesus ensinou. Entendeu? Estava ali em cima da palavra, da forma, né? Exatamente. Contudo, é penetração de Judas. Bom, eu acho que. Não, não caiu, não, mas deu uma parada aí. Tá sem som. Eu fiquei congelado um tempo. É um tempinho. Mas engraçado, a sua imagem estava congelada, mas a sua voz a gente estava ouvindo. Ah, tá. Tá? Então, aqui está mostrando cada. O João era o quê? Era jovem, era aquele que ficava empolgado com Cristo, né? E então ele tinha certeza, ele dizia o quê? O Rabi está conosco, portanto não há problema. Então deixa de preocupação. É época, é hora da tempestade, mas não tem problema não. Jesus está conosco. É aquele confiante, aquele jovem confiante. E Judas, várias vezes insistindo, né? Desconfiado, né?
ainda inseguro, não é mesmo? E Simão fala: tem perigo sim, mas ele sabe dos perigos, mas nossas vidas, se tiver o vendaval, porque essa era a experiência de Simão, Simão Pedro, nossas vidas estarão ameaçadas. E André, mas Jesus está conosco, também confiante. Era outro que tinha confiança no Cristo. Não temamos, confiemos, conclamava João, né? E Judas é realmente aqui, ó, contudo é perigoso, retruca mais uma vez a inquietação de Judas. Então, é o que ele é a característica dele, né? Inquieto, né? Bom, o dia for exaustivo. Tá, foi isso que eu li. As terras da Decápole estão à vista, desenhadas nas sombras à frente. O dia for exaustivo, relaciona o jovem Boanerges, João. O mestre atendeu as gentes de várias partes que levarão agora as notícias. Seus olhos fulguram de alegria. Então é aquela aquele jovem impetuoso, assim, como é que a gente vai falar? Que, que, que se encantava com a figura do Cristo, que se empolgava, né? Aquele jovem empolgado. Seus olhos fulguravam de alegria. Eu vi um cego abrir os olhos, relata com palavras medidas Simão Barjonas. E as lágrimas cristalinas diziam da emoção incomparável daquele beneficiado. Então, eles começam a falar sobre os milagres, as curas que Jesus tinha acabado de fazer. Milagres não, as curas, né? Quando a gente fala em milagres, é que as pessoas, né, a gente já sabe, né? Que são as pessoas que consideravam milagres. A gente agora já tem um entendimento melhor, né? E o leproso, interroga Tiago, nauseante. Nauseante, estava recurvado e exudava putrefação. Falando do estado, estava tão ruim, né? Da lepra que o mau cheiro era nauseante. A gente chegava a ficar nauseado chegar perto deles, mas eles iam, né? Jesus, então, cambaleando e roquenho, acercou-se do mestre, o leproso. O olhar que o rabi depositou sobre ele comoveu-me. Vi a palidez no seu rosto e uma indescritível tristeza se lhe desenhou na face. Tocou-o, e logo as carnes começaram a agitar-se, a transformar-se todo ele ante a minha admiração. Quando o homem saiu exultante, interroguei o mestre: Por que, Senhor? Por ser enfermo, o seu espírito calceta e leviano, respondeu acrescentando: Que não lhe aconteça nada pior. Então, o olhar que Jesus colocou, né, um olhar triste, porque Jesus sabia exatamente o que seria, o que ele faria, né? Ele ficaria curado, como muitos estavam ali, como a Rose falou no início, muitos estavam ali para serem curados, mas só era aquele que merecia. Mas será que a pessoa, quando ele pergunta, vá e não peques mais, dependia de cada um não errar mais para não cair, né? Não cair no mesmo erro e não continuar doente, né? Que muitos voltaram a ficar doentes. Pior do que a lepra, indaguei. Então é Pedro, Simão Pedro que está contando. Sim, redarguiu, a perda da vida espiritual. E seguiu adiante. Olhem as nuvens, gritou Judas, deixando transparecer um assomo de pavor. Aí lá vai o Judas de novo, né? Repentinamente, as estrelas desaparecem sob nuvens escuras, borrascosas. Sopraram ventos inesperados de várias direções,
e o pânico tomou o vulto. Aí depois desse grito de Judas, todo mundo ficou apavorado, né? Os barcos oscilam nas águas a crescerem. Aí começaram os ventos e começaram as ondas. Trovões espoucam após relâmpagos ligeiros. No célere clarão, pôde-se ver o medo estampado nos homens receosos. E ele dorme, exclama André. Dorme enquanto perecemos, grita Judas. Confiemos, insiste João. O barco não suportará a borrasca, relata Simão. Porque pela experiência dele, né, ia E realmente acontecer. Fala. parar aqui. É, Deus. a gente Gente, Eu ó. vou terminar essa última frase. Ah, Cai a tempestade. A última frase, não, o último parágrafo. As forças em desgoverno sacodem o mar e o tumulto domina a paisagem. Então agora a gente dá uma paradinha aqui, porque já está no horário, né? 18h10. preste atenção. Quando ele fala sombras e desgraças, é parágrafo 56. Sombras Ótimo. e desgraças. Parágrafo 56. Vai ficar para a Para a próxima aula, hoje próxima aula 7. 17. É 17 do 7. Então, ó, 17. sombras e desgraça em algaravia de horror. É parágrafo 56. Ok. Aí a É, gente não é interessante, eu acho que é uma das passagens assim mais fortes, né? bonita, Que né? ali com ele e os apóstolos, porque eu também sou meio temerosa do mar, né? Eu gosto muito de nadar, mas já levei muito caldo e eu tenho um certo temor por causa de sonhos com tsunamis, sabe? Umas coisas assim. Então, eu tenho um certo temor que eu sei que mar não tem cabelo, não é isso? Para a gente se segurar. Então, eu entendo bem mesmo o temor deles ali. Ok, gente, então vamos fazer a nossa prece de agradecimento, porque são lições belíssimas e a forma com que a Amélia Rodrigues nos traz essas narrativas, né? Porque são narrativas, e descrevendo como realmente foi. E pelos olhos poéticos e maravilhosos, ela nos traz muita alegria e a sensação, o sentimento de estar ali. Parece que a gente presencia, né? As cenas ali, que a gente estava ali presenciando no meio dos apóstolos, junto a esse nosso mestre maravilhoso. Então, só temos a agradecer, Senhor, Pai querido, muito obrigado por todas essas leituras e reflexões, onde nosso Mestre Jesus nos trouxe as suas leis, nos mostrando o seu amor e toda a sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por esses espíritos amigos que trazem esse consolo, essas explicações, nos trazendo esperanças ao coração, sabendo, nos dando a certeza de que tudo está sob seu controle e que possamos fazer, Senhor, a sua vontade. Graças a Ti, Senhor, lhe pedimos a permissão para encerrarmos esse estudo da noite de hoje, né? Mas lhe pedindo que permaneça conosco para a nossa reunião de reunião pública. Obrigado, Senhor, e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Passa o anfitrião para mim, Denise, por favor.